Salve o terceiro! Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma opção aqui e vocês vão perceber aí durante a semana que eu fiz a opção por vídeos mais curtos, cada um sobre um conteúdo específico. Por que para isso no terceiro? Vou ser bem breve em explicar. É simples, é porque como vocês estudam muito mais que os outros anos, alguns não têm dúvidas com algumas coisas, mas têm dúvidas com algumas coisas específicas. Então eu farei vídeos mais específicos, que é muito fácil. Como o tema será grandes navegações, expansão marítimo comercial, e uma das características, presta atenção, o tema é expansão marítimo comercial e uma das características é o mercantilismo. Então eu vou fazer um vídeo só sobre mercantilismo, tá bom? Só sobre mercantilismo. Então eu vou falar algumas coisas sobre mercantilismo, algumas curiosidades sobre mercantilismo. E aí, quando eu for dar a aula de grandes navegações, você já assistiu o vídeo e já está mandando bem em mercantilismo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é sobre mercantilismo. Mercantilismo foi um conjunto de práticas de política econômica do século XV ao século XVIII. É isso, vou repetir. Mercantilismo, conjunto de práticas político-econômicas, não é isso? Que foram do século XV ao século XVIII, tá? O que foi na prática o mercantilismo? Ora, a Europa assistia ao surgimento dos Estados-nação, né? Nós sabemos até os principais, correto? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Tem aula de todos aí no sala de aula, né? Entenda bem uma coisa. Esses estados-nação, todos monarquias, monarquia absoluta na Espanha, monarquia absoluta em Portugal, monarquia absoluta na França e depois, posteriormente, monarquia parlamentar na Inglaterra, tá bom? Esses reis têm que gerenciar suas economias. Todo país tem que gerenciar suas economias, né? Não só os países do século XV, XVI, XVII, XVIII, mas naquela época organizar as economias consistia em fazer algumas coisas. São essas coisas que eu vou falar agora que vocês têm que ter na ponta da caneta, que tem que ter estudado muito bem, tá bom? Primeira coisa, os estados têm que organizar dois grupos sociais. Os reis têm que organizar dois grupos sociais. O grupo dos nobres, antigos senhores feudais, o grupo dos nobres, propriedade de sangue, ele é rei, é o grupo do qual ele faz parte, são os pares dele, tá? Eu tenho o grupo da burguesia, essa burguesia nascente, se eu estou na idade moderna, eu estou assistindo ao nascimento da burguesia em todas as esferas, desde do manufatureiro até o comerciante, mesmo internacional, enfim, o burguês, a sua burguesia, tá? E eu tenho que gerenciar o processo das colônias, porque agora, com as grandes navegações, eu tenho áreas fora do meu próprio país. Então, são três coisas para gerenciar, né? Então, eu tenho que olhar a minha nobreza, eu tenho que olhar a minha burguesia, e eu tenho que olhar as terras além mar, né? Ou seja, aquelas terras que são agora de vossa majestade, mas que até então não tem uma atividade prática e que exigem muito esforço para serem colonizadas. Então, o que vai acontecer? No mercantilismo, os reis vão criar suas cortes e sustentar a nobreza. Então a nobreza vai compor um quadro muito importante de funcionários. Então os nobres, eles sobem como funcionários, sobem como o aparelho de Estado, é um aparelho de Estado nobre, né? São sustentados pelo Estado, é assim que você prefere dizer ou não prefere dizer? Mas essa é a ideia, tá? Do ponto de vista da burguesia, o rei, por outro lado, ele tem que fomentar não ficou legal, né? Ele tem que incentivar o surgimento da manufatura, o desenvolvimento da riqueza local, né? Eu tenho que dar força a essa burguesia, e essa burguesia tem que fazer comércio, e eu vou criar companhias, monopólios para comandar as colônias, né? Eu vou criar companhias para explorar as terras do além-mar e vou incentivar a estrutura manufatureira, tá? Então vamos lá, recapitulando, eu tenho que colocar a minha nobreza como quadro de funcionários leais ali, tá? Depois eu tenho que fomentar a burguesia internamente na manufatura.
depois eu tenho que organizar as companhias de comércio monopolistas para explorar as colônias, eu tenho que manter a minha balança comercial favorável. Então, quais os recursos principais para que isso aconteça? Principalmente barreiras alfandegárias, tá? É uma maneira bem primitiva, né, de gerenciar a fronteira e que ainda é utilizada até hoje, né? Muitos países aumentam os impostos de alfândega para que a entrada de produtos estrangeiros não fique favorecida no meu mercado interno, ou seja, aquele produto fica mais caro aqui porque ele paga mais imposto e eu faço a opção de comprar a manufatura nacional, a manufatura do meu próprio país, da minha própria burguesia. Tá bom? Essa é uma estratégia de manter a balança comercial favorável. Outra estratégia é o bulionismo, que é o acúmulo de metal precioso. Né? Essa prática é uma prática de acumular, ou seja, acreditar que a medida da riqueza de um país, não que não seja, mas somente não, né? Que a medida da riqueza de um país é a quantidade de metal precioso que esse país tem acumulado. É aquela ideia, né, do rei sob seu trono, com seus nobres curvados a ele, com aquele baú de ouro, muito comum em jogos, desenhos, sabe? O baú lá do tesouro, do rei, muito essa vibe, muito essa ideia. Então, o mercantilismo, prática econômica dos estados absolutistas, fechou? Que tem por característica colocar a nobreza no funcionalismo, favorecer economicamente a sua burguesia internamente, criar companhias de comércio para gerenciar e organizar, colonizar, dominar as suas colônias, criar barreiras alfandegárias, para sempre manter uma balança comercial favorável. Eu tenho que acumular metal precioso, tá? E dessa maneira o rei vai organizar, os reis, né? Vão organizar as suas primeiros estados, nações absolutistas mercantilistas. Existe até um termo específico quando eu digo que um país é absolutista, mercantilista e que tem essas características que eu disse para você. Eu chamo e digo que esse país vive no antigo regime, né? Qual que é a piadinha lá do século XIX, depois da Primavera dos Povos? Por que as pessoas começaram a ficar mais magras no final do século XIX? Você não sabe? Não sabe? Eu vou lhe falar por quê? Porque elas abandonaram o antigo regime. Eu sei, ó. Vamos lá. Então, fora isso, dado, mas vou gastar esses outros 3 minutinhos, videozinho de 10 minutos, para mostrar que isso foi um pouco diferente dependendo do país, tá bom? Então eu vou ter o modelo francês, o modelo espanhol, tá bom? Vou usar os dois modelos, são os dois modelos principais. No modelo francês, Colbertismo. Colbert era o nome do ministro da economia da França, dos Henriques, e ele disse que a melhor maneira de garantir tudo isso que eu falei para vocês do mercantilismo era favorecer a manufatura. Favorecer a manufatura internamente. Se eu produzo, eu não compro. Balança comercial favorável, beleza? Tá. Segundo modelo, o bulionismo espanhol. Como os espanhóis encontram muito ouro na América, eles migraram esse ouro para a Espanha, evidentemente, e esse ouro dava o tom bulionista, metalista à Espanha. Fechou? Vou pegar 2 modelos para vocês terem ideia. Só para terminar, mercantilismo está em oposição ao liberalismo, né? Práticas mercantilistas, evidentemente, não são práticas liberais, economicamente falando. Tá bom? Ó, um beijo, deu 9 minutinhos, olha que beleza.